Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. É uma alegria estarmos reunidos para juntos meditarmos na palavra nosso Deus, para juntos crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Eu saúdo a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu saúdo todos os nossos visitantes, amados visitantes, que queremos chamar de participantes. Nossa oração é que você volte e fique conosco. Deus tem uma palavra muito abençoada para você nessa noite, para mim, amém? Glória a Deus. Pela manhã estivemos meditando nesse texto e Deus falou profundamente aos nossos corações. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza com as suas práticas. E se revistam da nova natureza que renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, da bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor para recebermos do céu a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a Tua palavra nessa noite encontre um lugar muito carinhoso e especial, de evidência na nossa vida, transformando, curando, libertando, edificando e fortalecendo, para que possamos, ó Deus, viver na orientação do Senhor, que possamos agir segundo a Tua vontade. Faz uma obra poderosa na vida desta Tua igreja e todas as pessoas que me ouvem nesta hora, no nome poderoso de Jesus. Que saiamos deste lugar, deste santo lugar, deste lugar que é o ambiente da Tua glória, diferente da maneira com a qual entramos. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Eu quero parabenizar a Ana Paula pelo poderoso testemunho, pela coragem, do testemunho dela. Eu tenho certeza, ela abriu, o ciclo de testemunhos da nossa igreja, através de vídeos, como nós assistimos agora há pouco, e tenho certeza que muitas pessoas agora terão a mesma coragem de Ana Paula e testemunharão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Como somos edificados pelo testemunho das pessoas, quando nós as conhecemos, quando elas estão no meio de nós, perto de nós, diferente de ouvir um testemunho de uma pessoa distante. Não, quando é perto da gente, a gente conhece essas pessoas e a gente entende realmente que o que elas estão falando é verdade. Elas passaram por isso e vemos a graça, a misericórdia, o poder de Deus em suas vidas, e isso também enche a nossa vida de fé e de esperança. Quero compartilhar com você uma mensagem nessa noite, falando sobre as evidências de uma verdadeira conversão, as características de uma pessoa que se converte a Deus, que se converte a Jesus Cristo e que se converte ao cristianismo, ao Senhor da igreja, Jesus de Nazaré. Eu queria que você prestasse bastante atenção, colocasse amor nas minhas palavras, porque o intuito desta mensagem é trazer a você fortalecimento da parte de Deus, é fazer com que você cresça em conhecimento e graça e mudança de vida. Amém, querido? Essa mensagem eu recebi do Senhor quando eu estava orando esta semana. O Espírito Santo falou no meu coração, me lembrando esse texto bíblico
né? O verso 1 de Colossenses capítulo 3, que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Basicamente veio a meu coração, a minha mente, esse texto: busque as coisas que são do alto. Eu me preocupo muito com o que está acontecendo no mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que ser atuante, ela tem que estar em vigília constante, esperando a volta do noivo. Nós temos uma promessa que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, vai vir nos buscar a qualquer momento. As evidências mostram isso, o que está acontecendo no planeta mostra isso, e nós precisamos estar todo o tempo, então, atentos ao que está acontecendo no mundo. Alguém escreveu que o cristão, o líder, e qualquer cristão, ele tem que ter em uma das mãos a Bíblia e na outra mão o jornal do dia, né? Ou seja, hoje tem o jornal escrito, tem o jornal pela internet, tem os jornais, né, que nós temos nas mídias sociais, nas mídias, né? Então hoje nós temos uma gama de informações que chegam até nós muito rápido e todos os dias e toda hora. Mas muitas pessoas ainda vivem alienados da realidade do que acontece no mundo. E nesses últimos dias aconteceram 2 fatos que mexem com o cristianismo em toda a face da terra. E eu quero ponderar, e eu quero analisar com você um pouquinho disso, à luz da palavra que eu quero pregar para você, que eu trouxe para você nessa noite, que nós temos que buscar as coisas que são do alto. E as pessoas que buscam as coisas que são do alto, as pessoas que são de Jesus Cristo, que são do Senhor, elas vão ter então evidências nas suas vidas, elas vão ter características nas suas vidas que vão fazer com que elas sejam diferentes do que está acontecendo no mundo. 2 fatos aconteceram ultimamente. Foi com relação ao cristianismo, um ataque ao cristianismo. No dia 18 passado, igrejas no Chile foram queimadas por baderneiros, por extremistas, esquerdistas, comunistas, né? Numa demonstração de liberdade, lutando pelos direitos que eles entendem que tem que ter no país deles. Eles queimaram igrejas, 3 igrejas católicas, né? Queimaram tudo que havia de sagrado para os católicos dentro aquelas igrejas. Essa perseguição, essa cristofobia, essa perseguição ao cristianismo e aos cristãos já está acontecendo no mundo inteiro, em várias partes do mundo. No Brasil acontece de maneira velada, de maneira escondida, mas acontece também através de críticas, de zombarias, né? Mas em outros países estão chegando ao cúmulo de queimar igrejas, como aconteceu no Chile. E o que nos deixa estarreado é que o Papa, o maior líder dessa denominação, não se posicionou até o momento, pelo menos até hoje, quando eu li as últimas notícias, não havia se posicionado. O líder supremo de uma das maiores religiões do mundo, né, de uma das maiores religiões cristãs do mundo, não se posiciona. O líder, o pai da igreja, não se posiciona em favor da igreja, porque este Papa, ele tem um viés comunista, né? E nós precisamos estar atentos então com esse líder religioso que tem esse encaminhamento de esquerda, protegendo pessoas, né, que atacaram as igrejas, que atacaram o cristianismo. Nós somos evangélicos, nós temos algumas diferenças doutrinárias, teológicas, de entendimento das escrituras com os católicos, mas eles fazem parte do cristianismo como nós evangélicos. Então quando eles atacam, alguém ataca a igreja católica, está atacando os evangélicos por tabela, está atacando o cristianismo. Amém, queridos? Nós fazemos parte de uma grande família de cristianismo, ainda que nós não concordemos com muitas coisas que existem na igreja católica, eles não concordam com algumas coisas que existem na igreja evangélica, a nossa maneira de entender e interpretar, mas o respeito às diferenças, o respeito às teologias, a gente pode discordar das ideias, mas jamais queimar um templo religioso, nem um templo católico, nem um templo evangélico, nem um templo budista, né? Lá no Oriente Médio, nos países muçulmanos, há tempo atrás destruíram estátuas budistas, né? Os muçulmanos detonaram, foi criticado no mundo inteiro, porque eles destruíram estátuas e monumentos seculares do budismo e de outras religiões. Agora igrejas cristãs no Chile são queimadas e o mundo não se posiciona. As pessoas não se posicionam. Aliás, quem está mais falando sobre isso, está mais preocupado com isso, parece-me que somos nós os evangélicos, que não somos católicos, mas nós nos doemos porque nós somos cristãos. E se isso acontece no Chile, daqui a pouco vai estar acontecendo no Brasil, como esses
partidos comunistas, né? Esses extremistas de esquerda, e na igreja nós precisamos falar contra essa política maléfica, contra essa tendência odiosa, maligna, que está entrando, já está no mundo há muito tempo, mas está se manifestando agora com a destruição de templos religiosos católicos do Chile, né? Na África, igrejas evangélicas já foram queimadas com pessoas dentro. Existem fotos da internet de corpos carbonizados por muçulmanos que mataram cristãos em países da África, do Ocidente africano. Então essa cristofobia, querido, já está no mundo, e nós precisamos denunciar isso, precisamos nos posicionar politicamente quando formos eleger candidatos, presidentes da república, senadores, deputados, vereadores, prefeitos das cidades, né? Elegemos pessoas que são a favor da família e do cristianismo, porque um cristão, ele pode discordar das ideias, taxar outras religiões de seita dentro de um estudo teológico, mas jamais ele vai queimar o templo de outras pessoas, jamais ele vai entrar num centro espírita e vai colocar fogo. Se isso aconteceu no passado longínquo, foi um erro daquele tempo, mas nunca Cristo nos ensinou a fazer essas atitudes violentas, e nós precisamos denunciar, e precisamos ficar atentos então com esse líder religioso, o Papa atual, que ele está mais para anticristo, aliado com o anticristo. Eu não tenho medo de dizer isso, né? Que saudades as pessoas estão dizendo que elas têm de João Paulo II, que foi um Papa realmente, né? Não era o nosso líder, mas era o líder da Igreja Católica, que era um homem caridoso, era um homem amoroso, era um homem de paz, e era um homem que condenava as atitudes erradas na sociedade. A igreja precisa se posicionar. A igreja tem que ter uma posição diante de todas as coisas que estão acontecendo na sociedade. E uma das coisas hediondas é essa: o maior líder, um dos maiores líderes religiosos do mundo, não se posicionar, defendendo os seus fiéis, defendendo as suas igrejas. Já vi alguns vídeos na internet de padres, inclusive um padre da Bahia, sempre os baianos arretados, né? Um padre baiano lá condenando e falando sobre essa situação também, e criticando o Papa por não se posicionar. Ele deveria ter se posicionado, ele precisa dar uma posição ao mundo. Alguns dias atrás, ele se posicionou querendo se meter na Amazônia aqui no Brasil, criticando as queimadas, porque ele tem um viés, né? Comunista, um viés esquerdista. Então ele quis se meter com o nosso presidente, quis se meter nos assuntos do Brasil, e ele deveria estar cuidando da igreja dele, está cuidando das ovelhas dele, está criticando esses extremistas, terroristas, revolucionários, que colocaram fogo em algo que é sagrado. A igreja católica, lá para os católicos, é sagrado, os templos, as imagens para eles são sacras, e aquilo foi destruído pelo fogo. E eles celebraram dentro das igrejas em chamas. Então imagina se essa moda pega no mundo inteiro. Nós precisamos estar atentos. O segundo assunto que eu quero trazer para você, dentro do tema que eu estou pregando para você, né? É que o mesmo Papa, o mesmo líder religioso, querido, eu não estou criticando o Papa em si, eu estou criticando as atitudes desse homem que tem se mostrado esquerdista. Um homem que não defendeu a sua igreja, mas lança uma defesa aos homossexuais. Nós cremos que os homossexuais têm que ser protegidos, têm que ser respeitados. As pessoas escolhem fazer o que querem, mas houve uma nota de permissividade desse líder religioso com relação ao casamento homossexual, a aliança homossexual, o que a Bíblia condena. A palavra de Deus condena o homossexualismo, a homossexualidade. Dentro das escrituras, o homossexualismo, o lesbianismo, né, é uma afronta à criação de Deus. É uma afronta à criação. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou homem e mulher, Deus os criou. Essa disfunção emocional, né, e espiritual que entrou no mundo desde Adão e Eva, depois de Adão e Eva, né, porque essa prática existe há milênios, desde a fundação do mundo, né, ela tem se propagado na sociedade. E esse líder que não defende então as suas ovelhas, o seu pastoreio, que não é fiel às santas escrituras, ele lança uma nota dizendo favorável ao casamento homoafetivo. Eu queria deixar isso aqui para vocês, essas informações que você deve ter visto. Mas alguns cristãos hoje se preocupam tanto em estar no WhatsApp,
mandando bom dia, mandando mensagenzinha no Facebook, tirando foto e postando foto, né, de todo jeito, todo momento, mas não leem, não se informam, não leem a Bíblia, não estão conectados com o que está acontecendo no mundo. Esses dois fatos que aconteceram desse líder religioso, né, que está, parece que fazendo aliança com o anticristo, sendo ele um líder cristão, e nós cristãos precisamos defender a palavra de Deus, precisamos ficar atento, nós temos que estar atento ao que um grande líder do budismo vai fazer, o que um grande líder do espiritismo vai fazer, o que o grande líder do hinduísmo vai fazer, o que o grande líder do islã vai fazer, o que o grande líder dos cristãos estão falando e estão fazendo, porque o mundo está... O tempo está passando, o mundo está rolando e as profecias bíblicas estão se cumprindo. E parece-nos que cada dia mais haverá uma cristofobia, né? Uma perseguição aos cristãos, que é o que é a consumação das profecias bíblicas dos últimos tempos, da volta do Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós estamos aqui neste planeta, nós temos que exercer a nossa cidadania e a nossa espiritualidade com sabedoria. Então eu convoco você a orar, você a ler a Bíblia, a você se posicionar não contra pessoas, mas pelo que está atrás dessas pessoas, sejam elas líderes religiosos famosos, sejam elas artistas, sejam elas pessoas dentro da nossa família. O cristianismo, ele veio para salvar, o cristianismo veio para iluminar a terra nas suas trevas, o cristianismo veio para salgar o mundo. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, a luz para iluminar as pessoas que estão andando em trevas, as trevas do pecado, e o sal para não deixar apodrecer. Ei, presta atenção, o mundo está apodrecendo nos seus pecados. É a música, é a cultura, é a decisão de pessoas famosas, de pessoas políticas, de pessoas religiosas, estão fazendo alianças com as trevas, indo de encontro à Bíblia. Há líderes religiosos e há igrejas, né, religiões até cristãs, que não acreditam na Bíblia como soberana palavra de Deus. Não creem na Bíblia como a palavra inerrante de Deus. Não existe homem que não erra, que não peca. Inclusive o Papa, ele peca, erra, os pastores pecam de montão, erram de montão, né? Todos nós somos pecadores, vivemos debaixo da graça de Deus, somos santos lutando contra o pecado, mas nós pecamos. Mas a Bíblia, ela é inerrante, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem erro. Ela é a carta de Deus endereçada, inspirada pelo Espírito Santo para chegar até as nossas vidas. Então tudo que bate de frente com a Bíblia está errado. Toda prática, todo sentimento, todo desejo, né? Toda manifestação que é contra a palavra de Deus está errado. Tudo que nós ouvirmos, recebermos, fizermos, tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. A Bíblia é a peneira que peneira o alimento, e aquilo que sai puro embaixo é que nós devemos nos alimentar e nos apropriar. Então aí vem esse texto do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 ao 12, que eu acabei de ler com vocês. Paulo, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele estava preso numa prisão, e ele ficou sabendo que esta igreja estava passando por alguns problemas. Os problemas que essa igreja enfrentava na cidade de Colossos é que lá haviam judeus, haviam gregos, haviam vários povos, mas aquela igreja formada por judeus, gentios, né, de várias nacionalidades, eles estavam entrando heresias dentro da igreja. Presta atenção numa coisa: os líderes religiosos, os pastores, os padres, o próprio Papa, tem que filtrar as coisas que vão entrando dentro da igreja, que são contra a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, na prisão, preocupado, amando aquela igreja, né, porque um dos discípulos dele tinha lá fundado esta igreja em Colossos, ele escreve orientações. A primeira parte do livro de Colossenses ele fala mais de forma teológica. Na segunda parte, Paulo, depois de defender o cristianismo, defender essa doutrina, ele parte para da vida cristã. Presta atenção numa coisa, querido: o cristianismo, ele é uma maneira de se viver, uma filosofia de vida baseada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma prática de vida. Ser cristão não é ser nominal cristão.
ter o nome de Cristo. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou Assembleia de Deus. Não é só isso, isso é muito pouco. O cristianismo é uma vida alinhada, unida, grudada, cheia da presença do Senhor Jesus Cristo. Ei, presta atenção, isso vai mudar a nossa vida. Cristianismo muda a vida, Jesus muda a vida das pessoas. Se você conhece um crente, um cristão que não tem a vida mudado, é porque ele ainda não está cheio de Jesus. O grande erro é que as pessoas não entendem, elas pegam todas as pessoas e nivelam por baixo, né? Então, se um errou, está todo mundo condenado. Não, existem pessoas dentro das igrejas que ainda não estão cheias de Cristo, ainda não se apropriaram das verdades eternas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda não permitiram o Espírito Santo fazer uma obra profunda nas suas vidas. Então elas vivem capengando, escandalizando, errando. Não é para essas pessoas que nós temos que olhar. Nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele, o padrão é Cristo. Nós somos cristãos, né? Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Você não é seguidor do pastor Samuel, você não é seguidor da igreja Batista Monte Moriá. Você está a ovelha do Samuel, você é ovelha do Samuel, mas acima de tudo você é a ovelha do Senhor Jesus Cristo. A hora que o Samuel pisar na bola, você tem que ser obediente a Jesus Cristo e não ao Samuel. Se alguma vez, em nome de Jesus está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, mas se alguma vez o Samuel, o pastor Samuel, a pastora Dalva errar na Bíblia, você tem que ser fiel à Bíblia, a palavra de Deus. Amém, queridos? Então cristianismo é o que? É viver a vida, é viver os princípios, é viver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo na prática, não é na teoria, não é andar só com a Bíblia debaixo do braço, não é só falar que é cristão, mas é viver. E para isso nós precisamos de conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos nos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, ele vai então falar sobre algumas evidências, né, de uma pessoa que é convertida, que é verdadeiramente convertida. Ele fala do verso 1 ao verso 4: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele diz: olha, portanto, se vocês foram ressuscitados. A Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus de verdade, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e pedimos para Jesus entrar na nossa vida, há uma ressurreição espiritual na nossa vida. Presta atenção, o batismo nas águas, por isso nós evangélicos batizamos afundando, né, imergindo a pessoa dentro de uma piscina, de um rio, dentro de água. Porque isso simboliza que você morreu para os pecados, para uma vida de pecado, e quando você sai da água, simboliza que você ressuscitou com Jesus para uma vida nova. E isso é o simbolismo do batismo. Não é o batismo que salva, é o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que nós ressuscitamos, nós que somos crentes em Jesus, nós que somos cristãos, nós que entregamos a nossa vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós ressuscitamos no mundo espiritual. Um dia nós ressuscitaremos de verdade. A gente vai morrer, vai apodrecer, né? Mas quando Jesus vier, esses mortos receberão um corpo incorruptível, um corpo espiritual, e se encontrarão com o Senhor Jesus. Isso acontecerá de fato no futuro, não sabemos quanto, cremos que está próximo, mas vai acontecer. Mas no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós já ressuscitamos. A sua vida é de um ressurreto, de alguém que já está ressuscitado no mundo espiritual. Então Paulo fala com propriedade: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, porque Cristo ressuscitou. Ei, presta atenção, o nosso Deus não está morto. Ele não está na cruz, Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou há 2000 anos. E se nós ressuscitamos com Ele, Paulo vai dar algumas orientações, então, como deve ser a nossa vida. A primeira coisa é que nós vamos nos identificar com Cristo na ressurreição. A segunda coisa é que nós morremos com Ele, né? E que nós devemos buscar as coisas que estão em cima. Ele diz assim: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Jesus não está no túmulo, Jesus não está na cruz, Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo cheio, diga cheio,
do Espírito Santo, Paulo nos orienta dizendo assim: nós temos que buscar aquelas coisas que são do alto, lá onde Jesus está. Guarda essa informação. E ele diz assim, pensem nas coisas que são do alto e não das coisas que são da terra. Querido, nós temos que buscar as coisas de Jesus, as coisas do alto, as coisas do céu. Nós temos que buscar e nós temos que pensar. Dá para entender por que muitas pessoas vivem uma vida cristã derrotada pelo pecado, porque ficam pensando no pecado. Quando você pensa, respira, vive o pecado. Por que algumas pessoas têm problema com pornografia? Com fornicação, que é o sexo fora do casamento, é o sexo entre namorados, ou baladeiros, ou ficantes. Os adúlteros, que são aquelas pessoas que são casadas e traem o seu cônjuge. Os homossexuais não se libertam por quê? O noiado, o drogado, o viciado em drogas e em álcool não se vicia por quê? Porque as pessoas ficam pensando no pecado. As pessoas ficam buscando o pecado. A pessoa pega um celular e sem querer ela vai para a pornografia, ela vai para as coisas erradas. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, quando nós pensamos, a nossa mente, a nossa alma está impregnada das coisas de Deus, isso vai nos desintoxicando. Nós estamos intoxicados pelo pecado. Nós estávamos saindo do prédio onde nós moramos, lá no condomínio, um vizinho escutando música dessas sertanejas ruins, de imoralidades. Você vai lá numa praia no Nordeste, você vai numa Águas Quentes da vida, você vai num clube, é música dia e noite, só música de baixo escalão. Baixo escalão. Você liga a televisão, é só imoralidade, é só coisa errada, é só permissividade. E se nós que estamos aqui nesse mundo, nós não ficarmos buscando o que é do alto, pensando no que é do alto, nós somos contaminados, nós somos intoxicados, nós somos envenenados por tudo que está acontecendo do nosso lado. Que aliás, na época que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente vai entrar na área aqui dos pecados que ele denuncia. Naquela sociedade, ela era uma sociedade permissiva, como a nossa está se tornando nos dias de hoje, onde tudo é normal. Na época de Paulo, principalmente por causa da cultura grega, era permitido tudo. Se você tivesse um desejo, você tinha que se satisfazer o seu desejo. E hoje nós estamos entrando nesse humanismo onde as pessoas estão defendendo isso. Se eu sinto prazer, se eu sinto desejo, se isso me faz feliz, então eu tenho que fazer isso. Siga os caminhos do seu coração, mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós não temos que seguir o nosso coração. Você não tem que seguir o seu coração. Você precisa seguir a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, o casamento de homem com homem, mulher com mulher? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala de imoralidade sexual? O que a Bíblia fala de fofoca, de maledicência? O que a Bíblia fala de vícios? O que a Bíblia fala sobre a violência contra a mulher? O que a Bíblia fala sobre a pedofilia? Né? O que a Bíblia fala sobre todas as mazelas e erros que existem na nossa sociedade hoje? E aí, quem as pessoas, ao que eu sinto, ao que eu desejo, ou que a palavra de Deus. Então não precisa da Bíblia. A santa palavra de Deus. Mas quando nós nos pautamos pela Bíblia, cristão é isso. O cristão fiel é o cristão que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quanto da Bíblia você lê por semana? Qual é o seu relacionamento de oração com Deus? Então, se você não tem esse relacionamento, você não tem nem como avaliar a profundidade, a largura, a altura, o poder do amor de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Você precisa conhecer essas coisas. Você vai ver que é muito mais fácil você abandonar os seus pecados quando nós estamos conectados, buscando e pensando nas coisas que são do alto. Mas a gente se deixa dominar por tantas coisas que estão ao nosso redor.
É o trabalho secular, são os prazeres, são os amigos, são as influências negativas. Muitos têm abandonado as igrejas, abandonado o Senhor. No verso 3 ele vai dizer assim: porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O simbolismo do batismo, assim como nós ressuscitamos com Cristo, diz Paulo, nós morremos para o pecado e para o mundo. Presta atenção numa coisa: quando nós entregamos a vida para Jesus de todo o coração, de fé, com fé, o sangue de Jesus Cristo, no mundo espiritual, ele nos lava os pecados todos. Isso simbolicamente quer dizer que nós morremos para o pecado, para o mundo, ou pelo menos deveríamos ter morrido. Se você não morreu ainda, você tem que morrer para as coisas erradas. Fala para a pessoa do seu lado assim: você tem que morrer. Diga assim: morra. Morra para o pecado, morra para o eu. Sabe qual que é o grande Deus que nos atrapalha? Somos nós mesmos, é o nosso eu. Eu quero, eu mereço, eu desejo, eu sinto prazer, eu sou assim, eu nasci assim. Gabriela, eu nasci assim, né? Não, você nasceu torto. A Bíblia diz que nós nascemos torto. A Bíblia diz que todos pecaram e desligados, distanciados estão da graça de Deus. E aí vem Jesus Cristo na plenitude dos tempos, segundo fala Paulo em Gálatas, e nos reconcilia com Deus, e nos mata para o pecado, e nos ressuscita com Ele para uma nova vida. E quando nós tomamos, só metade da igreja deu palma. Todo mundo bate palma, por favor. Presta atenção: quando você bate palma, dá glória a Deus, não é para mim, é para Jesus, é para a palavra, é para a verdade, é para os princípios eternos de Deus. Então não precisa ficar preocupado. De repente você tem algum problema: não, eu estou aplaudindo o pastor. Você não está aplaudindo, você está aplaudindo a palavra poderosa, que é vida, que saiu dos meus lábios, né, para a sua vida, e bate na sua vida. Você não explode em alegria. É uma explosão de alegria, né? De alegria e de louvor a Deus. Apagou aqui o meu script aqui, mas não tem problema, não estou nem usando ele mesmo, né? Então olha só, aí no verso 4 ele diz assim: vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo, em Deus. A nossa vida, há uma versão que diz a vida está escondida, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Querido, quando nós pertencemos a Jesus, nós estamos escondidos debaixo das asas do nosso Deus. Nós estamos escondidos na proteção de Jesus Cristo. Clame por essa proteção. Quando você for tentado, clame por essa proteção. Quando você pensar alguma coisa ruim, fazer algo ruim, clame por essa proteção. Diga: Deus, eu estou escondido em Ti. Não permita que eu seja atingido pelos dardos do maligno. Não permita que eu seja atingido por pensamentos ruins, por práticas ruins, por desejos. A Tua palavra diz isso, então eu quero seguir e obedecer a Tua palavra. Sabe, o grande erro é que as pessoas, muitas não conhecem a palavra. Então qualquer informação que chegar, qualquer moda que chegar, as pessoas entram e embarcam. Nós precisamos estudar a palavra. Aqui na nossa igreja nós temos estimulado as pessoas a terem o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. E como é maravilhoso o que Deus está fazendo nessa igreja, meus irmãos. O quanto nós temos pessoas aqui que estão conhecendo a palavra, estão sendo bênção. Pessoas que não têm curso superior estão sendo discipuladoras de pessoas que têm curso superior e têm sido poderosamente usada, porque o conhecimento não é o científico, é o conhecimento que vem do alto. São pessoas que estão pensando, estão buscando as coisas do alto. Então elas têm autoridade para discipular, para pastorear, para cuidar, para pregar, para abençoar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso, é conhecimento de Deus. Nós estamos então escondidos em Deus, né, em Cristo. E aí no verso 4 ele diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o que ele diz na primeira parte do versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida. Presta atenção, Cristo tem que ser a nossa vida. A primeira pessoa no pódio, no primeiro lugar do nosso coração tem que ser Jesus. Não somos nós mesmos. É tudo por Ele e tudo para Ele. Amém? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Jesus, essa é a Tua vontade para a nossa vida, para a minha vida? Eu devo perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu case ou eu compre uma bicicleta?
É essa pessoa ou não é essa pessoa? É essa profissão ou não é essa profissão? É isso que eu tenho que fazer ou não é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que brigar ou eu tenho que ficar calado? Eu tenho que cobrar ou eu tenho que deixar passar? O que eu tenho que fazer, Jesus? Jesus tem que ser a nossa vida. Nós estamos escondidos ou devemos estar escondidos. As pessoas fazem coisas erradas, cristãos, porque não estão escondidos em Deus. Não estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Não estão descansando à sombra do Onipotente. Não estão escondidas em Cristo, em Deus. E aí acabam fazendo coisa errada. Acabam fofoqueando, acabam falando coisa errada que nós vamos ver agora aqui, né? E ele diz que quando Cristo se manifestar com ele, nós nos manifestaremos em glória. Aqui fala da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier, nós seremos transformados. Presta atenção, sabe o que vai acontecer? No mundo, daqui a pouquinho mais, Jesus Cristo vai voltar. Os anjos nos céus, no meio das nuvens vão tocar as trombetas. Os mortos vão começar a ressuscitar, receber um corpo incorruptível, um corpo espiritual semelhante aos anjos, e vão subir para o céu, encontrar com Jesus Cristo nas alturas. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Vamos começar a pensar nas coisas que nos altos. Vão atrair ao céu aqui para aqui agora. É isso que vai acontecer. Esse é o nosso futuro. Aí aqueles que não morreram, espera um pouquinho para você aplaudir mais forte agora também. E aqueles que não morreram, faz de conta que nós não estamos vivos ainda, né? Nós vamos ser transladados. Nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo novo. Esse corpo aqui bonitão, que nem eu sou assim, ó, né? Vai desabar, vai acabar assim, ó, virar pó, e vai vir um corpo de anjo. Um anjão bonito assim, glória a Deus. E vai subir. E vai subir, vai encontrar com Jesus nas alturas. Ei, essa é a nossa realidade. Esse é o nosso futuro. Nós temos que pensar nessas coisas. Mas a gente fica pensando só em ir para a Bahia, para a praia. A gente fica pensando em comprar carro novo. A gente vai pensando só em arrumar carro de índio lá no meio do mato. A gente fica pensando só em comer churrasco, em assar peixe, em comprar coisa nova, em ganhar dinheiro. A gente fica pensando só nas coisas daqui. Ei, os nossos pés estão no mundo, mas a nossa mente tem que estar no céu. Nós não somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do mundo. Nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Obrigado, pastora. Nosso nome está escrito no livro da vida, diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Você não vai levar o seu cônjuge para o céu, para a vida espiritual. Você não vai levar o seu dinheiro, nem a sua beleza você vai levar. Tem gente que cuida tanto do corpo, malha tanto, cuida tanto, né? Cuida, não vai levar, porque você vai receber um novo corpo. Não vai ser esse corpo musculoso. Não, você vai receber um novo corpo. Então essa é a realidade que nós temos que viver. A nossa realidade não é viver, morrer com doença. Não, esse não é o fim da nossa vida. O fim da nossa vida é a glória com Deus, é a ressurreição dos mortos. E é isso que Paulo está falando aqui com muita propriedade, né? Ele vai se manifestar em glória. E aí a partir do verso 5, então, ele vai falar sobre a nova natureza e a velha natureza. A natureza que nós tínhamos antes de Cristo, uma natureza pecaminosa, uma natureza contaminada, infectada, né? Poluída com as coisas do mundo, e nós estávamos no meio de todas essas coisas, né? Mas agora nós somos nova criatura. Pergunta para a pessoa do seu lado: você é nova criatura? Você já nasceu de novo? Você já teve um encontro transformador com Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Porque se a gente não faz isso, a gente continua pensando e buscando só nas coisas desse mundo. Presta atenção numa coisa, queridos: religião não salva ninguém, igreja não salva, quem salva é Jesus. Nunca você vai ouvir eu falar aqui nessa igreja ou em lugar nenhum que a igreja Batista Monte Memorial, qualquer igreja salva. É Jesus que salva. Se dependesse de nós para salvar alguém, as pessoas estavam perdidas junto com nós. Mas é Jesus que salva, é Jesus que faz a obra nas nossas vidas, amém? A partir do verso 5 agora ele vai dizer: portanto, olha só a orientação do apóstolo Paulo, né? Na minha versão aqui diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aqui nessa versão diz assim: mortificai, matai, fazei morrer. Por isso que eu falei para você aquela hora: morra, tem que morrer, né? Morrer as tendências erradas nossas, que estão sobre a terra, que estão sobre a nossa vida, sobre a natureza terrena. A gente nasce já aprendendo coisas erradas, e parece não, é verdade, é fato, que as coisas erradas nos atraem desde criança.
Desde criança parece que as coisas erradas já vão nos traindo. Por isso nós temos que ter disciplina, nós temos que ter pais e mães conectados com Deus, que nos ensinem, que ensinem as crianças no caminho que elas devem andar, pais que as protejam. Diz assim: façam morrer essa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria, né? Fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Esses sentimentos e essas práticas que na cultura grega, na cultura na época lá do povo de Colossos, era absolutamente natural, né? Era natural. Todas essas paixões, essas imundícias imorais, fazia parte da rotina das pessoas no dia a dia. E estão tentando trazer isso para os nossos dias hoje, né? Há um projeto lá na Câmara que parece que querem, defendendo a legalização da pedofilia. Eu já vi algumas coisas sobre isso, tem que me inteirar melhor, mas parece que está acontecendo isso, né? De que as crianças pequenas vão poder ter sexo com os adultos no futuro, né? Isso é uma volta à apostasia, né? É cuspir na cara de Deus num país cristão, né? Um camarada político desse não teria que ser eleito nunca mais na história da vida dele, a não ser que ele se convertesse em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter lá na política homens e mulheres cristãos de verdade, homens e mulheres de Deus, que vão votar leis justas para a sociedade. Paulo está dizendo assim: façam morrer, matem toda essa imoralidade sexual, impurezas, paixões, desejos, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Presta atenção: ou nós somos obedientes ou nós somos desobedientes. E Paulo está dizendo aqui sobre essas coisas, essas práticas, essas tendências na vida das pessoas, vem a ira de Deus. Deus, ele se ira. Presta atenção, meu amado que está me ouvindo. Deus não é aquele velho barbudo, caduco que está no céu assim, que não está nem aí. Não, Deus se importa. Deus é santo. Lembra da mensagem de domingo passado? Santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, 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 e Ele se preocupa com o que está acontecendo aqui no mundo. Aí você vai perguntar: e por que Ele não protege as pessoas lá nas guerras? As crianças estão morrendo. Não sei, é problema dele e seu que está duvidando, mas eu sei que Ele é santo, 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 que a Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. Não vem questionar Deus em outras áreas. Recebe que Ele é santo, 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 se converte a Ele. Deus se preocupa. Deus se preocupa com a sua moralidade. Deus se preocupa com o seu casamento. Como que está o seu casamento? Como que está o seu namoro? Como que está a sua vida financeira? Como está a sua língua? Ele vai falar sobre língua aqui agora. Aqui ele começou falando sobre imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. O avarento é aquele que quer. Só quer ganhar. Não se preocupa com nada. Aí ele diz que a avareza é idolatria. Por quê? Porque a avareza vira uma idolatria. O dinheiro, o ter, o possuir, se torna uma idolatria na vida da pessoa. Aí eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ficar com a minha família. Eu não tenho tempo para dirigir uma célula. Eu não tenho tempo para abrir a minha casa para ser uma casa anfitriã. Eu não tenho tempo para servir os meus irmãos, servir a sociedade, ser bênção na sociedade, porque eu sou avarento. Eu quero. E às vezes, para ter, faz coisas erradas, se corrompe. E aí Paulo diz no verso seguinte: então, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fala para a pessoa do seu lado: não seja desobediente, por favor. Não seja desobediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja crente, né? Seja fiel a Deus. Verso 7 ele vai dizer, presta bem atenção aqui: vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Olha como a palavra de Deus ela é boa. Deus, ele dá assim uns toques na gente, né? Ele está dizendo assim: olha, vocês viviam desse jeito. Vocês eram desse jeito. Vocês pensavam desse jeito. Vocês agiam desse jeito. Então não se achem que são melhor que ninguém, não. Não achem que vocês são melhor, não. Vocês são pela misericórdia de Deus. Vocês são assim
Agora melhorzinho, porque vocês estão escondidos em Deus. Não acha? Vocês viviam nessas práticas, lembra? Agora vamos deixar isso para lá? Babilônia nunca mais, Egito nunca mais. Não quero voltar para a Babilônia, para a escravidão. Não quero voltar para o Egito, para a escravidão, né? Não quero mais essas coisas na minha vida. Mas se eu não quero, eu tenho que lutar para não voltar, porque senão eu volto. Se eu não lutar, se eu não buscar as coisas que são do alto, primeiro verso, se eu não pensar nas coisas que são do alto, eu vou voltar para aquela imundícia toda, eu vou me corromper, eu vou achar que tudo está normal. Olha o que ele fala no próximo versículo agora. Agora, porém, abandonem igualmente. Ele falou sobre algumas práticas pecaminosas no versículo 6. Agora ele vai falar: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas, que são sentimentos de relacionamento interpessoal distorcidos e pecaminosos. Quais que são ele? A ira, né? A indignação, que é a cólera, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Olha como que a Bíblia ela trata de todas as coisas na nossa vida. Ele tratou de alguns sentimentos imorais na área da sexualidade, né, que é uma das coisas que mais pega hoje. Tem 3 coisas que seduzem o homem, que o diabo usa muito: é poder, sexo e dinheiro. Poder, sexo e dinheiro são coisas que destroem a vida das pessoas. E uma das armas dele é a mentira, a distorção. Ele usa essas coisas para destruir a vida das pessoas. Então ele fala primeiro contra as imoralidades sexuais. Agora ele fala para a gente abandonar sentimentos que atacam o relacionamento das pessoas. Você é irado, aquela pessoa que tem raiva, né? Que fica indignado, que tem um sentimento maldoso, que blasfêmia. A blasfêmia aqui está ligada tanto a Deus como ligado às pessoas, na maledicência. Há uma versão que diz sobre maledicência. Maledicência é você falar mal. Sabe, tem gente na igreja que como que gosta de falar mal, de brincar, é sempre tirando sarro das pessoas, é sempre pagando, é sempre fazendo bullying. Tem que se converter, tem que mudar, tem que ser liberto disso. Isso é maledicência. Gosta de falar mal, né? Olha, é interessante, sabe por quê? Porque Paulo está colocando aqui, Espírito Santo através de Paulo, tanto as perversões sexuais no mesmo bolo das maledicências, do problema no relacionamento interpessoal. Então a pessoa diz assim: não, mas eu não tenho problema na minha sexualidade, eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo, eu não sou, né? Mas fala mal, é fofoqueiro, é fofoqueira, é maledicente, fala mal das pessoas, julga as pessoas. Está no mesmo bolo, irmão, está no sal do mesmo jeito. Vai para o inferno do mesmo jeito, vai ter problema na vida, vai ter problema para subir, não vai subir quando Jesus vai voltar. Porque tem que se converter de todas essas coisas, tanto no nosso pensamento como nas nossas práticas. Então abandone a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena de falar. Tem gente que gosta de falar palavrão. Via de regra, crente não fala muito palavrão, né? Mas no mundo aí fora, puxa, como gosta. Então se você tiver um amigo que fala muito palavrão, daqui a pouco você está falando que nem ele, palavrão que nem ele, né? Aquele filme Tropa de Elite, eu gostei muito daquele filme, acho que tinha que ter ganhado o Oscar. Acho que foi uma denúncia da realidade que acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Mas se assiste aquele filme, se você não cuidar, daqui a pouco você está falando aqueles palavrão. Como tem palavrão naquele filme. Como tem pessoas próximas da gente que às vezes palavrão. Às vezes você vai ter que chamar atenção com amor a um parente seu que só fala palavrão. Vai dizer: pô, por favor, meu ouvido está doendo, tanto palavrão que você está falando. Me respeito, por favor. A minha filha aqui, ó, meu filho aqui, ó, a minha esposa aqui, né? Nós temos que começar a não nos conformar com esse mundo e influenciar esse mundo. Linguagem, diz aqui na minha versão, obscena no falar. Verso 9, estamos chegando ao final, fique tranquilo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Agora ele está falando sobre outra coisa que faz parte de todo esse arcabouço de pecado: a mentira. Quem mente, querido, presta atenção. Quem mente cai os dentes. Quando eu era pequeno, o pessoal falava lá no sul assim, né? E a gente morria de medo quando era pequenininho. Olha que coisa bonita que era antigamente, né? Hoje os psicólogos vão dizer: ai, não fala que a criança vai ficar traumatizada. Ai. Não, ninguém fiquei traumatizado. Mas o pessoal falava para mim assim: ó, Samuel, quem mente cai os dentes. Eu ficava morrendo de medo de cair os dentes.
E lutava para não mentir, porque senão ia ficar banguela. E todo mundo ia descobrir que eu tinha mentido. É que nem o nariz do Pinóquio, né? E a gente acreditava que os dentes iam cair mesmo. Mas a palavra de Deus diz para a gente não mentir, porque quem mente entra na paternidade do diabo, na filiação do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e os mentirosos são filhos do diabo. Você não precisa mentir para vender. Como tem mentira no comércio, irmãos, pelo amor de Deus. Como tem mentira na política, no comércio. Nós somos filhos da verdade. Diga para a pessoa do seu lado: você é filho da verdade. Fale a verdade. Não minta. Quando nós mentimos, nós estamos alimentando no mundo espiritual demônios. Você está alimentando demônios. Você está mandando manjares para Satanás com mentira. Não minta. Em circunstância nenhuma fale a verdade. Nós somos filhos da verdade. E Paulo está falando aqui para nós não mentirmos, porque nós nos despimos do velho homem, ou seja, nós tiramos as roupas, né? Despiram de sua antiga natureza. Nós tiramos a roupa do homem pecador e colocamos agora um manto branco santo. É isso que acontece no mundo espiritual quando entregamos a vida para Jesus. Não minta. É muito ruim viver com mentirosos. Nós estamos com uma nova roupagem agora. Verso 10: e se revestiste da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Deus quer que nós estejamos cada dia mais parecidos com Ele, tirando a roupagem do pecado e colocando a roupagem de santidade, colocando algo parecido com Ele, nos revestindo de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a nossa imagem e semelhança de Deus não é a nossa forma física, mas são aqueles atributos que Deus tem, que Ele nos colocou em nós: a eternidade, né? O livre-arbítrio, né? E que nós temos, que nos parece com Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos seres espirituais. Somos seres que decidem, que têm livre-arbítrio, que têm razão para decidir o certo e o errado. Isso nos assemelha de Deus. E nessas decisões, nessas escolhas que nós temos liberdade para fazer, nós temos que nos parecer mais com Deus. E onde eu conheço Deus, pastor? Na Bíblia. Não é na novela da Globo, não é novela nenhuma. É na Bíblia. Não é na novela evangélica, supostamente evangélica bíblica da Record, que tem distorção pra caramba lá, que tem muita sensualidade lá. Ai, pastor, eu estou assistindo a novela lá, né? Rei Davi. Leia sobre o Rei Davi. Aqui que está a verdade, não é naquela novela lá. Lá tem um monte de mentira. É aqui que está. Você quer conhecer sobre Davi? Você quer conhecer sobre Apocalipse? Não é a novela do Apocalipse, é aqui. É a palavra de Deus. E aí você vai conhecer e vai ser liberto por essa palavra. E aí você vai se aproximar mais de Deus. Você vai se parecer com Deus, não fisicamente, mas na sua moral, nas suas características. Você vai ter amor. Você não vai queimar a igreja. Tem um centro de macumba ali, nós não concordamos, mas você não vai jogar pedra neles. Se aquelas pessoas que crêem naquilo ali, se nós não conseguimos evangelizar e trazer elas para cá, deixa elas ali. Mas nós não temos direito de jogar pedra lá no centro de macumba. Nós não temos direito de chegar lá e quebrar um ídolo do outro. Dá até vontade de quebrar, porque a gente sabe que isso aí é demônio que está lá por trás. A gente tem as nossas concepções, as nossas revelações espirituais, mas nós não temos direito de ir lá quebrar. Se Deus não quebrou, não é eu que vou mexer. Deixa que Deus trata com isso. Respeito. Quando eu me pareço com Deus, eu não tenho medo, eu não tenho que fazer política de boa vizinhança. Ah, mas o que você acha de casamento homoafetivo? Sou contra. Se é contra as pessoas, não sou contra as pessoas, sou contra a prática. Eu sou contra esse negócio errado que Jesus... leia Romanos capítulo 1. Você vai entender. Leia Deuteronômios. Você vai entender. Eu sou contra essa... qual é o seu favor da liberalização da maconha? Sou contra. E de bebê? Sou contra. E de separação? Sou contra. Divórcio? Sou contra. Aborto? Radicalmente contra. Qual é a nossa posição na sociedade?
Você vê que a igreja, ela se vangloria tanto nos dias de hoje, tantas igrejas no Brasil, cada dia surge uma denominação diferente, mas nós não estamos influenciando como deveria o Congresso Nacional, os nossos políticos, porque nós precisamos nos posicionar e dizer, nós somos contra, nós somos o povo da Bíblia, do povo que crê e que quer viver a sã doutrina, a palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando, ou não deveríamos estar brincando de ser crente, de ser cristão. Paulo diz assim que nós temos que condenar as obras infrutuosas das trevas. Condenar as obras, não é as pessoas, porque de trás das pessoas é espírito mau que está fazendo elas fazer tudo de errado. E a pessoa fica tão escravizada, porque por mais que ela sofre, faz as pessoas sofrer em volta dela, ela continua praticando as coisas erradas. Precisa de cura e libertação. Como é bom viver na bênção de Deus, na liberdade, não ser dominado, ser livre. Ser livre, querido, não é você fazer o que quer, não é ir em qualquer lugar, fumar, beber, fazer o que você quer. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade justamente ao contrário. É você dizer assim, eu posso fazer, se eu quiser eu faço, ninguém manda em mim, e não manda mesmo. Mas você é livre para não fazer. Eu sou livre. Você é livre. Estamos terminando, querido. Diz aqui no versículo 11 assim, versículo 11, querido: nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é culto, se é civilizado, se é escravo, se é livre, Cristo é tudo que importa, Ele vive em todos. Querido, olha que coisa linda isso aqui. Jesus Cristo não tem preconceito com ninguém, nem por raça, nem por situação social das pessoas, né? Se a pessoa ela é judeu ou gentil, Jesus Cristo ama as duas. Então depende da religião da pessoa, Deus ama as pessoas. Se é circuncidado ou circuncidado, se é culto ou se é civilizado, se a pessoa é do alto escalão da sociedade, tem faculdade, tem dinheiro, tem riqueza, ou se não tem nada, Deus ama do mesmo jeito. Jesus morreu por todos. Se é escravo, se é livre, naquela época havia escravidão, né? Se era escravo, Jesus veio para salvar todo mundo. Cristo é tudo que importa, Ele vive por todos. Verso 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Eu vou ler nessa versão: visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Você é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Dá uma salva de palmas para o Senhor Deus. Agora, olha o que Paulo está falando desse povo. O que nós temos que ser? Características de uma conversão. Nós temos que ser santo e amado de Deus, né? Nós precisamos, amado nós já somos, nós precisamos ser santo. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Compaixão, bondade, relacionamentos interpessoais, humildade, que nós possamos ter um coração ensinável para aprender, ter um coração onde nós aprendemos aquilo que Deus quer ensinar. Sermos mansos e termos a paciência. Presta atenção, ser manso e ter a paciência não é ser vaquinha de presépio, não é aceitar tudo, é reivindicar os direitos, é lutar pelo que é justo, é falar o que é verdadeiro, é não se calar, é não ter medo do pecado, é denunciar o pecado. Deus e Espírito Santo tem me constrangido muito nesses últimos meses, com relação à volta do noivo. O Espírito Santo tem tocado, lembrado de mim sobre isso sempre nas minhas orações. Quando eu olho para a igreja, você, para mim, eu fico preocupado, porque nós precisamos nos preparar para a volta do Cordeiro. Paulo fala aqui que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem em Deus, em Cristo. Que nós temos que pensar, buscar e pensar as coisas que são do alto. Querido, isso não quer dizer que nós temos que ser negligentes ou relapsos com as coisas aqui do mundo, com a profissão, com o emprego, com a família, não. Nós devemos fazer o nosso melhor em tudo que fizermos. Trabalharmos, ganharmos o sustento, estudarmos,
progredirmos na vida aqui neste mundo, mas a nossa mente tem que estar em Cristo, tudo dando glórias a Ele, que tudo seja para o louvor dEle, para a glória dEle. Você pode ser um excelente profissional, próspero, ganhar dinheiro, construir uma vida, uma carreira abençoada, mas você tem que saber que essa não é a sua principal meta. Daqui a pouquinho Jesus está voltando e está te levando para o céu, e tudo vai ficar aqui. Que você possa fazer o melhor aqui na terra, mas que a sua mente esteja no céu, buscando as coisas do céu. E essas coisas do céu vão mudar a minha aparência e a minha vida aqui na terra. Amém, querido? De manhã o Espírito Santo me deu uma palavra, 2 palavras de orientação para a igreja. E como a mensagem nessa noite falou sobre 2 temas, eu queria falar para você o seguinte: a primeira orientação é o seguinte: nós precisamos cuidar da nossa família e dos nossos cônjuges. Nesse mundo que nós vivemos de imoralidade destrutiva, eu quero recomendar a você, ovelha do pastor Samuel, você que me ouve, quando você for postar coisas na internet, poste com o seu cônjuge. Quem é casado aqui, levanta a mão. Comece a postar fotos de você com o seu marido, de você com a sua esposa. Quando você for postar seus filhos, tome cuidado com os pedófilos. Hoje, pessoas estão usando fotos de criança na internet para perversão sexual. Seus netos, seus filhos, como se veste, as crianças. Não exponha a nudez dos seus filhos. Nós somos nova criatura, né? Como você está expondo o seu corpo? Marido, como você está deixando a sua esposa se expor nas fotos? Mulher querida, irmã, você é de Deus, você é de Jesus, seu pensamento tem que... As fotos que você postar, poste com o seu marido. É lógico, tem algumas fotos às vezes que são um trabalho, alguma coisa assim, você está mostrando, tudo bem, mas postou uma foto com você sozinha, poste depois com o seu marido, com a sua família, mostrando a quem você pertence, mostrando que você tem uma aliança com o seu marido. Eu vejo muitas fotos de mulheres hoje sozinhas, absolutamente sozinhas. A pessoa que está vendo na internet, que faz amizade na internet, não sabe se essa pessoa é comprometida, né? Às vezes sabe porque está ali, compromisso, casada, tal, mas a pessoa, o pervertido, não está nem aí. Olha como você pode, você é homem, poste com a sua esposa, para que as mulheres saibam que você tem uma esposa. Eu estava falando de manhã, eu achei bacana, espero que você goste, me coloque palavras amor nas minhas palavras, mas pensa assim, um cara bonito como eu, fala sério, um pastor bonito, top das galáxias. Se eu ficar postando só coisa sozinho assim, não vai dar problema? Então eu posto com a minha esposa, eu posto uma sozinha, mas eu posto com a minha esposa, eu posto com as minhas netinhas. Agora um povo bonito que nem você, aí de repente você aparece sozinha, você aparece sozinho, o marido, você coloca as suas crianças de repente numa situação, tá lá na piscininha, sabe? Pastor, mas isso é loucura? Não, é o que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que começar a pensar, Deus, qual é a orientação que o Senhor tem, Espírito Santo, para esse tempo pecaminoso que nós estamos vivendo hoje. Pecaminoso que nós estamos vivendo hoje, né? E eu quero dar uma palavra final, como eu dei de manhã, para as pessoas que têm tendência homossexual, porque foi o começo da nossa conversa hoje aqui, da nossa mensagem. Hoje tem surgido assim, alastradoramente, pessoas com tendência homossexual, tanto homens como mulheres. Primeira coisa, quem é solteiro aqui, levanta a mão. Se você é solteiro e você tem uma tendência homossexual, não se case, até você ser curado. Quem é solteiro, levanta a mão. Se você tem uma perversidade sexual na sua vida, é dominado pela masturbação, pela pornografia, pela pedofilia, não se case. Resolva o seu problema antes, porque senão você vai ser infeliz no casamento. Tem gente que pensa assim, eu pensava quando era jovem, eu pensava assim, eu quero seguir a Jesus Cristo, mas eu também quero, aproveitar a vida, então eu vou me casar e os meus problemas sexuais vão ser resolvidos. Não, é uma mentira do diabo. Se você tem problemas
sexuais nesse padrão que o apóstolo Paulo falou para nós aqui em Colossenses capítulo 3. Seja sarado pelo poder de Jesus Cristo. Busque cura. E depois você entra no matrimônio, porque senão você vai ter problema. Nós temos um monte de gente hoje aí sendo infiel no casamento, porque o homem ele tinha problema na sexualidade. Ele pensava que ele ia casar, ia se satisfazer, mas ele não satisfaz com uma mulher só, então ele fica traindo a mulher. E tem muitas mulheres também nesse perfil. Elas têm problema na área sexual, elas não conseguem, aí casa, vou solucionar minha área sexual. Não, mas não consegue ser fiel ao marido, quando vê um outro homem, deseja. Então cure-se, Jesus é a cura. Quem é solteiro pode consertar isso antes do casamento, não deixa casar porque vai piorar. Casamento não segura ninguém, filho não segura ninguém. Nós precisamos nos consertar em Cristo. E quando irmos para o casamento, estarmos sarados. Então cure-se, se você tem essas tendências. Se você é casado, você tem que procurar da mesma forma a cura para essas coisas. E para você que tem essa tendência maligna, demoníaca, se você não precisa casar, seja um eunuco do Senhor. A minha orientação pastoral é a seguinte: quem tem tendência homossexual, que não se torne homossexual, não se aprofunde na homossexualidade, e que fique servindo ao Senhor como eunuco. O eunuco é aquela pessoa que não casa. Se eu sou um homem e não gosto de mulher, eu não preciso ter mulher, mas eu não vou ter outro homem na minha vida também. Eu vou ser fiel ao que a palavra de Deus fala sobre santidade. Se você é mulher e não gosta de homem, não se realiza com homem, não tem atração sexual física por homem e tem por mulher, não se case. Não tem um homem na sua vida, mas não tem uma mulher na sua vida também. Seja do Senhor. Seu pensamento busque as coisas do alto, onde Jesus está à direita de Deus. Que o seu pensamento e a sua busca seja do alto do Senhor Jesus Cristo. Uma orientação pastoral para a minha igreja e para você que me ouve, se quiser receber. É uma maneira de você sair dessa perversidade que nós vivemos nos dias de hoje. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor fale ao seu coração, que você escute as orientações do Senhor Jesus Cristo, que você impregne a sua mente, sendo solteiro ou casado, das coisas de Deus, para que você tenha uma vida segundo a palavra de Deus, segundo o cristianismo. Presta atenção, querido, querida. Não adianta vir para a igreja, batizar, devolver dízimo, fazer e não estar andando em verdade. Eu creio, sempre criei, sempre falei para minha esposa, minha pastora, né? Eu sempre falei que é melhor uma pessoa errada dentro da igreja que lá no mundo, porque dentro da igreja, ela estando errada, ela vai uma hora melhorar, o Espírito Santo vai transformar. O lugar da igreja realmente é um hospital espiritual. Tem que vir para cá, tem que vir todos os pecadores para cá para ser transformados e libertos. E lá eles não têm chance nenhuma. Só que o que eu, como pastor que ama você, eu quero que quando Jesus voltar, você suba, você vá para o céu. Quando você morrer, você seja salvo. Então, uma vez que você veio para a igreja, seja transformado pelo poder de Jesus. Seja transformado pela verdade do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa se posicionar e precisa pregar a palavra de Deus, a verdade. A nossa verdade não é a Constituição brasileira, nem americana, nem francesa. A nossa verdade é a palavra de Deus. A nossa verdade não são que as pessoas, os costumes desse século estão ensinando, os modismos desse século, as alianças desse século. A verdade para nós é a palavra de Deus. Querido, essa mensagem não é a mensagem mais agradável que as pessoas querem ouvir. Presta atenção, eu estou acabando. Elas não são a mensagem mais agradável que uma pessoa quer ouvir, porque muitas pessoas hoje querem ouvir sobre prosperidade, sobre vitória em Jesus, sobre conquistar, em ser próspero, e vitória. Mas para a gente ter essa prosperidade, essa vitória, nós temos que viver aos pés da cruz de Jesus. Nós precisamos ser santificados, curados, libertos, para que o mundo espiritual se abra na nossa vida. Não tem como seguir a Deus e ao demônio.
não tem como viver a verdade e a mentira. O cristianismo veio para fazer essa divisão, no bom sentido, para mostrar para as pessoas. É como óleo e água. A palavra de Deus faz com que os nossos pecados sejam expostos. Você entende porque muitas pessoas não creem na Bíblia, não querem crer na Bíblia, não querem receber a Bíblia como verdade? Porque quando nós lemos a Bíblia, os nossos pecados são expostos. Então as pessoas buscam qualquer outro tipo de livro, de literatura, de filosofia que encubram os seus pecados, ou que abracem os seus pecados, ou que apoiem os seus pecados. Mas a Bíblia não. A Bíblia revela a nossa podridão. A luz da palavra de Deus mostra a nossa veste de pecado, para que nós possamos reconhecer e sermos purificados. Fica em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para o ministério cantar a última música que vocês cantaram. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Eu queria fazer um convite para você romper nesta noite. Paulo, quando escreveu à igreja de Colossos, ele tinha em mente que a igreja do Senhor Jesus Cristo não podia ser igual à sociedade que ela estava inserida. Presta atenção. Ele tinha em mente que a igreja tinha que ser diferente e não viver mais da maneira antiga que vivia. Nos sentimentos, nos pensamentos, na busca, nas atitudes, na oratória, nos relacionamentos. A igreja tinha que ser diferente, santificada, guardada, escondida em Cristo. Porque essa igreja havia morrido com Cristo, havia ressuscitado com Cristo e tinha um chamado diferente. A mesma coisa para nós hoje. Deus quer nos curar, nos limpar, nos treinar, nos usar e nos arrebatar. Amém, querido? Que a nossa mente esteja na ressurreição, que a nossa cabeça esteja nos céus. Não é aquele ditado que diz no Brasil: fulano está com a cabeça na lua, parece que vive com a cabeça na lua. Não é isso. É saber o que está fazendo aqui, mas é saber daqui a pouco eu estou subindo, daqui a pouco eu estou voltando para casa. O meu lugar não é aqui. Eu estou construindo aqui, eu vou deixar para os outros. Eu estou deixando um legado, estou fazendo o meu melhor, estou deixando a minha marca, mas eu vou subir para o céu, porque eu sou do céu. Eu vim de Deus e eu vou voltar para Deus. Perguntas filosóficas: de onde viemos? Para onde iremos? Nós viemos de Deus. E aqueles que são salvos e o recebem e querem viver o cristianismo de verdade, não de mentira, voltarão para Deus. Está respondido. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ai meu Deus, não tem resposta. Tem. Deus criou a galinha, lógico, e ela colocou todos os ovos depois. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e nós vamos voltar para Ele. Você quer voltar para Ele? Santifique-se, limpe as suas vestes, tire as vestes de engano, de mentira, os trapos de imundícia, se revista daquilo que vem de Deus. Enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar você, se você está tendo alguma dificuldade com relação a essas coisas, sai do teu lugar humildemente, se apresente diante do altar do Senhor. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você, eu quero impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te livre de todo mal, que Deus dê vitória no seu namoro, no seu casamento, no seu noivado, na sua profissão, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, e que principalmente a sua mente esteja conectada com o céu e não mais aqui com a terra. Quando nós nos conectarmos de verdade com o céu, as coisas aqui não vão ter tanta importância como nós damos hoje. Nós vamos colocar nosso alvo naquilo que deve ser colocado, na pessoa bendita do nosso Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Consagre a sua vida ao Senhor. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Consagre a sua vida. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Aleluia. Tenha coragem.
Comece a romper a sua vida espiritual nessa noite. Comece a receber a vitória. Sua morte ali na cruz, Aleluia. carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Você pode recomeçar nessa noite. Vou deixar Deixa na cruz de Jesus tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Comece uma nova história. Aleluia. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio desse amor tem poder pra curar dor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. O amor do Senhor Jesus Cristo chama você nessa noite. Há mais alguém que precisa de cura, que precisa de fortalecimento da parte do Senhor? Há mais alguém que precisa de força para viver o Evangelho, para viver a verdade de Cristo? Tenha coragem. Tenha coragem em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora. Você que tem sentimento de ira, você que tem pensamentos ruins, desejos impróprios, seja corajoso, corajosa. Há um momento de você se humilhar na presença do Senhor, de você rasgar toda atitude que desagrada ao Senhor. A palavra do Senhor diz que há tantos sentimentos, maledicência, tantas atitudes, ira, contenda, falta de fé, palavras obscenas, passado que às vezes perturba você. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem para cá. Nós ouvimos um testemunho hoje de uma pessoa que foi liberta de sentimentos que a afligiu durante tantos anos e a fez sofrer, fez ela fazer outros sofrerem. Mas essa pessoa buscou, se quebrantou, se humilhou e hoje está vivendo uma novidade de vida, uma liberdade que não tinha experimentado antes. Se há algo na sua vida, querido, o Espírito Santo está me constrangendo a investir um pouco mais de tempo para que você se posicione, para que você se posicione dizendo: eu sou de Cristo, eu quero fincar os meus pensamentos no céu. Eu estou muito preso ainda às coisas desse mundo, ao material, à profissão, ao dinheiro. Ei, vem para cá, seja liberto agora. O Senhor quer te libertar agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar e diz: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero que os meus pensamentos estejam buscando, Senhor, o alto, as coisas que são do alto. Eu quero ter conexão com o céu na minha vida. Eu não quero mais viver do passado, nem do que aconteceu comigo, nem do que eu vivi, mas eu quero viver uma vida nova na Tua presença, curado, curada, restaurado, com as bênçãos daqueles que já ressuscitaram, que já morreram, ressuscitaram com Cristo e que estão escondidos em Cristo. Senhor, eu quero estar escondido no Senhor. Minha vida, meu casamento, meus relacionamentos, minha profissão, minha espiritualidade, eu quero estar escondido no Senhor. Há mais alguém, querido? Há mais alguém? Vem para Jesus. Vem para Jesus agora.
Eu sei que tem mais pessoas que precisam desse momento. Jesus quer te abraçar. Não tem aquele momento que a pastora pediu para mim dar um abraço terapêutico lá na minha filha, Ana Paula. Jesus quer te abraçar agora. Vem pro abraço dele em nome de Jesus. Vem pro abraço dele. Ele quer curar você, ele quer libertar você, ele quer sarar a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Há pessoas que trazem mágoa nos seus corações. Vem pro abraço. O Senhor Jesus Cristo está aqui no altar. Ele quer abraçar você. Vem abraçar o Senhor. Vem abraçar o seu Pai. Vem abraçar o seu Rei, o seu Deus. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Ei. Senhor, eu sei que tem mais pessoas que precisam desse abraço do Senhor. De alguma forma elas procurem esse abraço depois. Que elas corram para ti, Senhor Jesus, como disse a música, corro para você. Senhor, abraça essas pessoas que saíram dos seus lugares, que estão aqui. Abraça as pessoas que estão lá em casa, quebrantadas, talvez em lágrimas, porque viveram uma religiosidade vazia sem Jesus. Como aquelas pessoas em Colossenses eram religiosas, muitas delas, mas precisavam alinhar a sua fé, a sua prática de vida de santidade e obediência ao Senhor. Abraça, Senhor, essas pessoas, cura, tira tudo aquilo que é pernicioso, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que atrapalha e separa o ser humano de ti, ó Deus. Jesus, tu és o novo e vivo caminho que nos conduz aos céus. Nós te glorificamos, te adoramos, te amamos, celebramos a tua divindade e teu nome, e abençoamos esses amados que estão aqui agora com cura, com libertação, com novidade de vida, com fortalecimento do alto. Que as bênçãos do alto, do Pai das luzes, desçam sobre cada vida, cada coração, e que todos nós possamos estar conectados com o Senhor, vivendo o nosso melhor aqui na terra, desfrutando os nossos relacionamentos com os nossos amados, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com nossos filhos, mas que a nossa mente esteja voltada para o Senhor, que nós possamos buscar e pensar nas coisas que são eternas, porque nós estamos aqui de passagem. Faz essa obra na vida da tua igreja, prepara a tua igreja para o arrebatamento. Prepara a tua igreja para o encontro, para receber o noivo. Prepara-nos, ó Senhor Deus, para o encontro com o Senhor. Santifica, purifica, abençoa. Despede a tua igreja agora debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Dá uma semana abençoada para todos, protegidos, guardados de todo mal físico, emocional e espiritual. Que não falte sobre a nossa cabeça o óleo do Espírito. Que não falte o pão de cada dia na nossa mesa. Que não falte a alegria do teu Espírito nos nossos corações. Que não falte, Senhor Deus, a fé para nos mantermos vivos e acesos e atuantes. É a nossa oração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Vamos cantar mais essa música. Corro para você. O seu amor me chama. O amor de Jesus te chama e me chama. Amém? Pode deixar mais um pouquinho, irmão. Vai lá. Adore ao Senhor conosco. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Se você depende desse amor, cante alto. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Deixa na cruz, deixa na cruz.
cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Deixa na cruz.